Deixa eu só abrir a aula, aí só me falem aí se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí minha aula? Deixa eu ver aqui. Sim. Tá ótimo. Então, pessoal, olá, boa tarde, feliz ano novo. Nem sei se eu lembro como que dá a aula, mas vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, a gente tinha esse planejamento, né, das aulas de como que eu ia dividir de acordo com as questões que a Luana tinha me passado. Na aula 3, a gente tinha jogado marcha para a aula 2, né? Porque tinha muitas questões que se relacionavam, então a gente já discutiu marcha. Então, nessa aula, a gente vai discutir primordialmente sobre artroplastia e trauma, tá? Na verdade, primordialmente sobre trauma. Acaba que a artroplastia entra porque é um dos tipos de cirurgia utilizadas em fraturas de quadril, tá bom? Então, eu vou dar início aqui. E aí, mesmo esquema de sempre, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente vai conversando. Hoje eu fiz um formato também misturado, então às vezes eu vou apresentar um pouco sobre o que a gente vai discutir depois da questão, e às vezes a questão primeiro e depois um pouco de teoria para entender o que foi abordado na questão. E aí a gente vai acompanhando aqui, qualquer coisa vocês me avisem por aí, tá? Então, pessoal, a primeira questão que a gente vai abordar aqui é sobre uma fratura de planalto tibial, tá? Que é uma das questões que tinha lá no histórico que a Luana me passou. Então, para discutir sobre essa questão, e se a gente for reparar, assim, ela tem muito mais um aspecto sobre anatomia e biomecânica da articulação do joelho do que um conhecimento traumatológico propriamente dito. Então, aqui eu vou conversar com vocês de forma bem sucinta, né, bem específica, a gente vai direto ao ponto aqui, mas a gente vai conversar sobre a parte de anatomia e biomecânica dessa articulação, tá? Então, aqui a gente tem algumas imagens do Newman, da articulação do joelho, né? Aqui a gente está observando uma vista axial nessa primeira imagem, então a gente está observando aqui os côndilos femorais, né? O côndilo medial, o côndilo lateral, a trópia, né, aqui para sustentar a parte posterior da patela, então aqui vocês estão visualizando a patela, e aqui a gente está visualizando o planalto tibial propriamente dito, né, que é uma proeminência, né, ou um acidente ósseo da tíbia. Então, a gente tem aqui a região onde ficam repousados os meniscos, né? Tuberosidade anterior da tíbia, aqui onde está a minha setinha, que é onde se insere o músculo quadríceps através do ligamento patelar. E aí a gente tem, só para lembrar, essas condições estruturais que unidas formam a articulação do joelho, né? Aqui a gente não está visualizando a parte do topo da fíbula, mas se a gente fosse imaginar o posicionamento dela aqui, lembrem-se sempre que é do lado do côndilo lateral da tíbia. Então, ela estaria mais ou menos nessa região aqui onde está a minha seta agora, tá? Aí, pessoal, aqui a gente está visualizando uma vista posterior, tá? Uma vista posterior-anterior da articulação do joelho. Então, vocês estão visualizando os côndilos, né, em repouso, numa posição de extensão. Então, a gente visualiza aqui os côndilos femorais, côndilo lateral, côndilo medial, tíbia e fíbula. E aqui a gente consegue observar já os componentes de estruturas de partes moles, né? Então, a gente já está visualizando aqui os ligamentos, a gente visualiza aqui os meniscos entre as estruturas. E aí, o que eu quero que vocês se recordem, porque é uma característica importante para considerar em relação à articulação do joelho. Pessoal, o côndilo medial do joelho não dá para perceber nessas imagens, mas se vocês lerem livro, qualquer tipo de livro de anatomia biomecânica, a gente tem que se recordar de que o côndilo medial, então esse côndilo aqui, ele é maior do que o côndilo lateral, tanto numa condição superior-inferior, ou seja, tanto no seu comprimento de altura, digamos assim, quanto na sua condição anteroposterior. Então, ele é mais alto e ele é mais largo que o côndilo lateral. Por que essa informação é importante, né? Essa alteração, junto com várias alterações dinâmicas, né, cinemáticas da articulação do joelho, elas corroboram para que, normalmente, a maior região lesionada por, sei lá, overuse ou por lesão de menisco ou por lesão ligamentar, normalmente corresponde à região medial da articulação do joelho, tá? Por exemplo, qual ligamento mais lesionado? Normalmente é o colateral medial.
Qual é o menisco mais lesionado? Menisco medial. Por quê? Por conta do valgo dinâmico e por conta dessa alteração estrutural do côndilo. A gente tem um côndilo maior que o outro que diminui ali o espaço articular, tá? Então, eu até coloquei em amarelinho para vocês terem aqui embaixo essa informação posteriormente, tá? Porque é o que vai talvez ganhar aí a questão que a gente vai discutir, tá? E aí, pessoal, já que na questão também a gente vai ler lá sobre valgo e varo, eu quero lembrar e tentar delimitar aqui para vocês como que a gente contextualiza o que é o valgo e o varo, o genovalgo e o genovaro, e qual que é a condição dinâmica do valgo, tá? Que são condições totalmente diferentes. Então, aqui eu coloquei nessa fotinha em azul o que é o genovalgo e o genovaro. O que é isso? São condições estruturais da articulação. Exemplo, muitos homens têm o varo do joelho, né? Que é o que a gente chama de perna de alicate, vulgarmente falando, né? Então, o paciente, se você observa o indivíduo andando, ele tem lá o varo no joelho, a perna um pouco mais abaulada, numa condição mais de lateral, né? Mais aberta. E as mulheres, principalmente mulheres com osteoartrite, com uma certa condição, normalmente elas também podem apresentar de forma estrutural uma condição de valgo, né? Que é o ângulo mais fechadinho, mais para a região medial da perna. Essas condições, pessoal, quando a gente olha para o paciente, visualiza, né, estruturalmente falando, é o genovalgo ou o genovaro estrutural, tá? Não tem relação nenhuma com o movimento. O indivíduo em repouso ou o indivíduo em movimento, ele tem aquela condição estrutural articular. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa em valgo, a gente também pode encontrar um indivíduo que tenha a condição estrutural alinhada, só que durante o movimento ele apresenta uma condição de valgo, né? Que é a entrada ali do joelho para a linha média. Essa condição, que é essa outra imagem aqui de fundo branco, é uma condição que acontece somente durante o movimento, por isso que a gente chama de valgo dinâmico, tá? E ela acontece por quê? Normalmente por uma desarmonia dos músculos que estão envolvidos na articulação, principalmente do quadril, né? Que é a condição lá do drop pélvico, Trendelenburg, né? Quando a gente tem uma ausência ou uma diminuição de força dos músculos posterolateral e abdutor do quadril, tá? Principalmente o músculo glúteo médio. Então, a gente tem uma condição descendente, tá? Então, isso afeta a articulação do joelho? Afeta por uma condição descendente, ou seja, é um problema que está lá em cima, no quadril, que corresponde a uma condição estrutural alterada de movimento da articulação do joelho. Então, uma condição descendente. Se o problema desse indivíduo não estivesse no quadril, ou seja, ele tem um quadril super forte, tem abdutor e rotador lateral forte, ele não apresenta drop pélvico, tem Trendelenburg negativo, mas ele tem um pé muito pronado ou muito supinado, você também pode encontrar variações na articulação do joelho. Essas variações estão dentro de uma condição ascendente, ou seja, você tem uma alteração estrutural lá embaixo, na articulação do tornozelo, que desencadeia uma alteração do movimento posicional ou estrutural lá da condição do joelho, mas por um motivo que está lá embaixo, tá? Que é no tornozelo. Então, a gente tem lesões ascendentes e lesões descendentes, tá? Que podem estar associadas ali à condição da articulação do joelho. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui a gente está só definindo o que é o valgo e o varo estrutural e o que é o valgo dinâmico, porque são coisas bem diferentes, tá? Normalmente, as condições de valgo, genovalgo, né, estrutural, a gente vai encontrar muito em pacientes mais idosos, que têm comprometimento por conta de uma osteoartrite avançada. E quando a gente pensa no valgo dinâmico, a gente encontra muito mais em indivíduos mais jovens, que têm uma alteração muscular ou que têm ali uma condição de movimento alterada pelo gesto esportivo. E aí, nessa condição do valgo dinâmico, a gente vai encontrar muito mais lesões ligamentares, né, ou meniscais, do que uma lesão óssea propriamente dito, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui na questão, tá? A gente conversou sobre isso para entender essa questão.
Então, eu vou ler aqui com vocês, e aí eu vou pedir para vocês se atentarem aí às possibilidades de resposta, para a gente ir definindo e discutindo qual que é a resposta correta, tá? Então, ó, as fraturas do platô tibial são mais frequentes em pessoas cuja idade oscila entre os 50 e 60 anos. Geralmente, esse tipo de fratura vem acompanhado de lesões ligamentares. Claro, né? Se você tem um comprometimento muito significativo, normalmente algumas estruturas de partes moles, elas acabam entrando na lesão, tá? Isso é muito evidenciado de fato. Aí, continuando aqui a questão, o ligamento mais afetado é o lateral interno, ainda que os cruzados também possam ser lesionados. O mecanismo indireto da fratura do platô tibial é o mais frequente e produz-se quando? Então, aqui ele está querendo que vocês entendam qual que é o mecanismo que pode levar à fratura do planalto tibial, certo? Qual é o mecanismo de lesão que pode acarretar essa patologia, essa condição, de forma estrutural, né? Então, aí a gente tem as 4 opções de resposta. Na opção A, a gente tem, leiam aí junto comigo, tá? Uma força intensa em valgo que leva o côndilo femoral interno ou medial, né, a chocar-se contra o platô tibial. B, uma força intensa em varo que leva o côndilo femoral interno a chocar-se contra o platô tibial. E C, uma força intensa em valgo que leva o côndilo femoral interno a chocar-se contra o platô fibular. Pessoal, se a gente ler essa questão, né, a gente nem precisa dominar muito de trauma, porque é uma questão muito anatômica do que está sendo pedido aqui. Se a gente for observar, ó, vou começar de baixo para cima, tá? Na C, ele fala uma força intensa em valgo que leva o côndilo femoral interno a chocar-se contra o platô fibular. Se a gente for lembrar aqui, ó, o platô fibular, ele não está próximo ao côndilo medial. Ele está no côndilo lateral, né? Que ele está na região lateral da perna. Então, se você lembrar da posição anatômica, você já descartaria essa opção de resposta. Aí a gente tem a B, uma força intensa em varo que leva o côndilo femoral interno a chocar-se contra o platô tibial. Se a gente observar, pessoal, uma condição em varo, ela fecha a articulação lateralmente, ou seja, ela aproxima o côndilo lateral do fêmur do planalto tibial lateral, na parte lateral do planalto tibial. Uma condição em valgo faz o oposto, aproxima o côndilo medial do fêmur na porção medial do planalto tibial, fecha a articulação nessa posição. Aqui ele está falando que o varo corresponde a um fechamento do côndilo medial, que na verdade está aberto, está afastado, do planalto tibial. Então, se a gente lembrar de novo da anatomia, a gente também descartaria essa opção de resposta. A resposta correta seria A, uma força intensa em valgo, né? Então, aproximando o côndilo medial do planalto tibial, que choca-se contra o platô tibial. Então, exatamente como a gente está discutindo aqui, né? O que se aproxima quando a gente tem o valgo ou o varo? O valgo aproxima o côndilo femoral interno a chocar-se contra o platô tibial, tá? Tudo bem, pessoal? Essa questão? Tudo bem. Beleza. E aí, eu coloquei aqui no cantinho para vocês terem também com vocês, ó, diferentes formas de nomenclatura, né? Quando ele fala, eu até coloquei aqui em destaque, lateral, o ligamento mais afetado é o lateral interno, né? Talvez vocês lendo isso, vocês podem se confundir um pouco ou não lembrar qual que é esse ligamento. Mas a gente está falando de ligamento lateral interno, é o ligamento colateral medial, tá? Ou o ligamento colateral tibial, pensando que o colateral lateral tá lá na fíbula, ele pode também ser denominado como ligamento colateral fibular, tá? Que são os ligamentos colaterais, né? Então, só para vocês observarem aí as possíveis diferentes nomenclaturas, né? Que pode acontecer durante a prova. E aí, pessoal, eu coloquei aqui por curiosidade, mas eu lembro que na minha prova da Santa Casa caiu isso, me perguntaram sobre classificação de Schatzker. Aqui a gente está discutindo sobre fratura de planalto tibial.
E a fratura de planalto tibial, ela tem uma classificação específica que é universalmente conhecida e muito, muito utilizada, que é a classificação de Schatzker, que é essa aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? A classificação de Schatzker, ela vai de 1 a 6 e ela classifica de acordo com o tipo da fratura, qual é a característica dos traços dessa fratura, tá? Então, para Schatzker do tipo 1, a gente tem esse split lateral aqui, ó, na porção lateral do planalto tibial, tá? É só um split único. Para Schatzker do tipo 2, vocês vão encontrar o split, que é esse traço de fratura aqui, adjunto a um afundamento do platô. Se vocês observarem, aqui está mais deprimido do que nessa primeira imagem aqui. Então, Schatzker do tipo 2, afundamento, né, uma depressão no planalto tibial, mais o traço de fratura ali na região lateral. Para Schatzker do tipo 3, a gente não tem split, ou seja, não tem traço de fratura, a gente só encontra o afundamento da porção lateral ali do planalto tibial. Para Schatzker do tipo 4, vocês vão encontrar um split medial e a espinha tibial ela vai estar solta. Ó. Se vocês observarem aqui, a espinha, o centro do planalto tibial, ele está totalmente circundado ali de traço de fratura, ele está solto, avulsionado, né? Para a fratura Schatzker do tipo 5, a gente vai encontrar 2 traços de fratura, um em cada porção, lateral e medial, do planalto tibial, tá? Fraturas, traços de fratura completo aqui, com um pouquinho de avulsão. E a Schatzker do tipo 6, ela é classificada como um split lateral, mais um traço de fratura ali na metáfise, né? Já um pouquinho ali no corpo da tíbia, tá? Então, essa é a classificação de Schatzker, caso não sei, porventura, vocês sejam questionados em relação a isso. É uma classificação muito comum, assim, de ser solicitada em provas de residências mais ortopédicas, né, quando é só de ortopedia mesmo, porque é uma classificação extremamente utilizada, tá? Isso daqui dita o tipo de tratamento que o paciente vai passar mediante a fratura. Então, é uma classificação realmente bastante importante, tá? A gente vai falar de uma outra classificação muito importante hoje, também um pouquinho mais para frente, que é a classificação de Garden. Também é uma classificação que cai bastante em prova, então eu separei aqui as duas hoje para vocês terem com vocês, tá? Então, pessoal, continuando nas questões de trauma, aqui é mais sobre o tipo de tratamento mesmo, né? Então, eu vou ler aqui a questão para vocês, tá? Então, o tornozelo é uma articulação de carga, razão pela qual, quando ocorre uma fratura, será imprescindível uma redução que garanta a congruência articular correta necessária para assegurar um bom resultado funcional. Até aqui, né? O que ele quis dizer? Não é só para a fratura de tornozelo. Qualquer fratura articular, então ele está falando de novo de uma fratura articular, né? Fratura de planalto também é uma fratura intraarticular de joelho. Fratura de quadril, todas as fraturas intraarticulares, o primeiro objetivo do cirurgião, principalmente, é fazer com que aconteça uma congruência perfeita dessa articulação, ou seja, os componentes estruturais eles consigam se articular como numa articulação fisiológica totalmente preservada, porque isso dita a capacidade de movimento, a capacidade de dissipação de carga desse indivíduo a longo prazo, né? Isso está relacionado, por exemplo, a uma osteoartrite precoce, então é importantíssimo que o tratamento tenha essa congruência articular que ele fala aí, né, congruência articular correta, que é a máxima correção intraarticular que possa ser feita durante a cirurgia, tá? Então, esse resultado, ele é garantido especialmente durante o tratamento, que é dividido em várias fases. Pessoal, vocês lembram quais são as fases de tratamento do trauma ortopédico? A gente tem 3 fases, né, que são 3 processos diferentes desse indivíduo dentro dessa situação de trauma. Quais são essas fases? Fase inflamatória, que é a primeira fase reparativa, que é a segunda fase, e a fase de remodelagem. Essas são as 3 fases do tratamento, né, da consolidação óssea, né, do tratamento do paciente do trauma. Então, ele vai pedir uma fase específica. Ó. Os objetivos do fisioterapeuta na fase de imobilização, ou seja, na fase inflamatória, né, serão os seguintes, com exceção de. Então, nessas questões que a gente nessas opções de resposta que a gente vai ler agora, a gente vai tentar encontrar
a opção que não cabe para essa fase de processo inflamatório, tá? Então, opção A, diminuir o edema, solicitando ao paciente que eleve o membro inferior, a fim de favorecer o retorno venoso. Tudo bem, né? Posição da colocando contra a gravidade o membro, para que o retorno venoso ele aconteça de forma mais facilitada. Não tem problema nenhum fazer isso com um paciente com uma fratura de tornozelo. Então, essa não é a questão que a gente faria ali, que vocês que vocês escolheriam ali para responder essa questão. Então, opção B, exercícios isométricos de quadríceps e tríceps sural. Não tem problema nenhum, porque se vocês olharem aí, a grande questão é essa, né? No movimento, se o paciente tem uma fratura articular, se for prejudicial na fase inflamatória, né, no pós-operatório imediato, no início do tratamento, você mexer nessa articulação, o exercício isométrico, ele é o indicado. Por quê? Exercício isométrico não tem movimento articular. Então, essa também não seria a resposta correta. Na C, fortalecimento das extremidades superiores, principalmente tríceps braquial, peitoral maior e grande dorsal. Vocês lendo essa questão, parece até que destoa um pouco do que a gente está conversando, né? O paciente tem uma lesão lá embaixo no tornozelo. Para que eu vou fazer isso? O que a gente tem que pensar, essa é a primeira fase do tratamento, que é uma fase de imobilização, uma fase de processo inflamatório ativo. Qual que é a próxima fase? O paciente vai ter que deambular com descarga parcial ou descarga zero, ele vai ter que deambular. Se ele vai deambular com dispositivo auxiliar, é papel da fisioterapia, desde o início, tratar visando essa utilização do membro superior. Então, é importantíssimo que seja feito um trabalho de fortalecimento dos músculos e das condições, visando ali a movimentação e a força articular dos membros superiores para esse indivíduo. Então, essa questão está corretíssima. Isso tem que ser feito também nessa fase, tá? E aí sobra aí a questão, a opção de resposta D. Coordenação através da propriocepção com auxílio das camas elásticas e platôs de Freeman. Pessoal, por que essa é muito óbvia até essa resposta, né? Por que essa resposta é correta? Numa fase de imobilização, qual é o sentido que tem você trabalhar a coordenação motora desse paciente se ele nem pode mexer essa articulação, né? Por que você vai fazer um exercício de propriocepção com ele se ele nem está deambulando de forma correta, ele nem está utilizando as informações sensoriais daquela articulação neste momento do tratamento? Então, não faz sentido nenhum você, num pós-operatório tão imediato, ou numa fase de mobilização, o paciente lá com robofoot, com tala gessada, você fazer exercício de coordenação motora, propriocepção com ele, tá? E não sei se vocês sabem, platôs de Freeman é isso aqui, tá, pessoal? Que são aqueles discos de trabalhar ali a superfície instável, tá? Tem muita gente que chama de Bozu, né? Mas é isso aqui, tá? Platôs de Freeman, para vocês não acharem que é pegadinha ou, putz, o que será isso? Se cair de novo, é esse dispositivo aqui, tá? Que eu chamo de Bozu, mas platôs de Freeman é a forma correta de chamar. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Aí eu trouxe um pedaço da minha aula de trauma mesmo, só para a gente se recordar, né, da fase e o que é feito na fase. Aqui ele está falando de um pós-operatório imediato. Até a próxima questão de trauma que vai ter também vai falar de pós-operatório imediato. Pessoal, normalmente, o que a gente faz com o paciente no pós-operatório imediato? Primariamente, se o paciente foi operado, a gente tem que ter muito cuidado com a ferida operatória desse paciente, né? Então, analisar a saída de secreção. Se essa secreção que sai, ela é sanguinolenta, que é uma secreção comum, que às vezes os tecidos eles sangram por dentro e a ferida operatória é uma via de saída dessa secreção, então tudo bem. Mas essa secreção ela também pode ser purulenta, que pode ter ali um aspecto de infecção, né? Então, se é uma secreção fétida, purulenta, se esse membro está muito com edema muito grande, está com uma coloração diferente, todos esses sinais são sinais de processos infecciosos ativos, né?
Então, nessa fase inflamatória, uma fase de imobilização, se o paciente está operado, a gente tem que se atentar a essas questões, tá? Outra questão importante, prevenir as aderências cicatriciais, né? Então, mobilização em relação ao traço ali da ferida operatória, para que você não tenha aderência desse tecido mais superficial com os tecidos que estão abaixo. O laser, que é um importante recurso para acelerar o processo de cicatrização dessa ferida, desses tecidos, tá? Ele também pode ser utilizado nessa primeira fase, inclusive é a melhor fase para utilizar o laser, né? Ele é um recurso muito importante para ajudar nessa condição de ferida operatória, de lesão de partes moles. Outra característica muito importante, principalmente visando o paciente na enfermaria, né? Posicionamentos e prevenções de deformidade. Então, vocês podem... Aqui é uma imagem de um paciente nosso lá da Santa Casa. Então, a gente fixa, né, a atadura ali e prende a atadura no fixador externo para o paciente ficar com o pé neutro, né? Não ficar com aquele posicionamento de pé caído. Isso pode ser feito com um rolinho também, então coloca um rolinho entre o pé da maca ou da cama e o pé do paciente para que ele fique com o posicionamento neutro do pé. Isso é importantíssimo porque no momento da gente treinar marcha com esse indivíduo, lembrando lá que a gente já discutiu de marcha também, o contato inicial da marcha se dá pelo calcâneo. Se o paciente está com o pé caído, né, por encurtamento dos músculos flexores, gastrocnêmio e sóleo, ele não vai conseguir colocar primariamente o calcâneo no chão, ele vai andar na ponta do pé, e isso é muito ruim para a condição de marcha desses indivíduos. Então, posicionar de forma correta o membro do indivíduo para evitar contraturas e deformidades é extremamente importante nessa fase, tá? Outra questão importante, visando aí o posicionamento, as mudanças de decúbito, é o monitoramento dessas mudanças, né, de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas, para você evitar esse tipo de condição, que são as escaras por pressão, tá? Esses indivíduos, normalmente, eles têm escaras na região do calcâneo, na região do sacro, é a mais comum do sacro, na verdade, né? E assim, eu já vi, infelizmente, acontecer, é muito raro, mas tem paciente que fica com escara até na região das escápulas, tá? Que são proeminências ósseas que ficam com contato maior ali no leito. Então, a monitoramento de mudança de decúbito, talvez vocês tenham discutido isso nas aulas de UTI, de cardio, é extremamente importante em relação a tudo isso, tá? Aqui, né, formas corretas de posicionar o paciente. Então, quando a gente fala de cirurgia ortopédica de joelho, pode ser uma simples artroscopia, até uma prótese de joelho, uma cirurgia de LCA, o que quer que seja. Evitar ao máximo colocar qualquer coisa embaixo do joelho desse paciente, posicionar sempre a perna em ponte, ó, joelho livre, calcanhar apoiado, né, para cima, para você evitar a deformidade em flexo de joelho, tá? Essa deformidade, lembrem-se que essa deformidade, inflexão, ela é difícil de ser revertida, né? De você conseguir lá ganhar a extensão desse indivíduo. Além disso, é muito mais dolorido a gente ganhar o final da extensão desse paciente do que ganhar a flexão. Então, tem que ser evitado ao máximo esse tipo de posicionamento. Por que a gente encontra muito na enfermaria esse tipo de posicionamento? Porque para o paciente é extremamente confortável. Nessa posição aqui, de semiflexão, você tem o ajuste frouxo da articulação do joelho. Então, o edema, ele dissipa melhor, ele fica mais espalhado. Quando esse edema ele se espalha melhor, você tem uma diminuição, né, das informações sensoriais ali. E o paciente sente alívio da dor. Por isso que o paciente adora ficar com flexo de joelho. Mas a gente tem que evitar ao máximo, porque se esse déficit fica de forma permanente, para reverter é bem complicado e dolorido para o paciente, tá? E aí, uma questão extremamente importante também, e que a gente tem que se atentar, se vocês, não sei qual que é a demanda de trauma da Unifesp, mas é muito importante a gente sempre se lembrar e, adjunto ao tratamento que você está fazendo, colocar a mobilidade para as articulações adjacentes. Ou seja, se o seu paciente fraturou o joelho e você tem 2 articulações daquele membro livre, que é o tornozelo e o quadril, essas articulações elas precisam ser mobilizadas, tá? Dependendo do material de síntese que esse paciente utiliza, por exemplo, haste intramedular, placa e parafuso, a gente também pode mobilizar o joelho do paciente. E é imprescindível que isso seja feito o quanto antes, tá? Quanto mais tempo esse paciente fica em imobilismo, mais rígidas as articulações desse paciente
vão ficando. Então, a gente tem que evitar isso. E é uma conduta muito simples, né? Que é uma mobilidade mesmo, articular, para evitar essas condições de deformação aí da articulação, tá? Um outro recurso que a gente pode utilizar, que é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa na inibição artrogênica, é a eletroestimulação neuromuscular, tá? O uso de corrente. Quais são as correntes de eletroestimulação, né? A gente tem FES, USA ou ALCE, tá? Essas 3 correntes podem aumentar aqui a quantidade de fibras a serem recrutadas, né? E você consegue diminuir a inibição artrogênica, aumentar a capacidade de contração aqui desse músculo que está inibido, tá? Então, é importantíssimo para aumentar a atividade muscular. E pode ser feito de forma muito segura na enfermaria, no pós-operatório imediato, tá? Então, aqui tem... Oi? Durante o FEIS, o paciente nesse estado, ele pode participar da contração? Com isometria? Pode. Com isometria, né? Ou não? Quem está me perguntando? Beatriz. Beatriz? Isso. Então, Beatriz, no trauma, tudo depende do material de síntese que esse paciente está usando, tá? Praticamente tudo vai depender de como que esse paciente foi operado. Agora, vou dar um exemplo. Se esse paciente ele não foi operado, aqui a gente tem um paciente com prótese de joelho. Essa cicatriz grandona na frente é prótese de joelho. E esse paciente é um pós-operatório imediato. Nessa condição aí, eu pedia para ele fazer SLR anterior. Ou seja, ele entrava junto, exatamente o que você falou, junto com o TEON da contração, da eletroestimulação, ele entrava no movimento comigo. Então, ele fazia o movimento de extensão e elevava a perna, tá? Ou você põe o rolinho, que nem tá nessa imagem aqui, quando o paciente fica com a perna relaxada, então calcanhar encostado na maca, quando entra a contração, ele eleva só a perna mesmo para fazer o movimento, o finalzinho da extensão do joelho. Ele participa do movimento junto com a eletroestimulação. Onde eu quero chegar com tudo isso? Essa cirurgia aqui que vocês estão vendo, esse paciente da esquerda é uma prótese de joelho, da direita é um paciente meu de LCA. Os 2 pacientes, nessas cirurgias aí, eles podem entrar com movimento, não tem problema nenhum, é seguro. Agora, se esse paciente está com uma fratura que vai ser tratada de forma conservadora, a gente não pode fazer nenhum tipo de movimento articular. Qual é o perigo? É você mover o foco da fratura, você aumentar a distância dos fragmentos fraturados. Então, o que a gente faria com esse paciente? Pode fazer eletroestimulação com esse? Pode. Mas você tem que ter certeza absoluta de que o seu paciente entende o que é uma isometria, que ele vai contrair sem gerar nenhum tipo de movimento articular, tá? Entendi, obrigada. Imagina. E aí aqui, pessoal, esse é um fixador externo do tipo linear, tá? Esse paciente aqui, ele tinha uma fratura de planalto tibial. Eu coloquei esse vídeo exatamente para vocês visualizarem isso. Então, uma fratura fechada de platô tibial. Olha o tamanho do hematoma na região medial aqui, ó, da articulação do joelho. Esse é um fixador externo do tipo linear, que normalmente é utilizado como um recurso temporário. Ele não é um recurso definitivo. Então, o paciente entrou hoje no hospital, um paciente de trauma. Ele tem chances de desenvolver infecção, porque lesionou muito, o edema está muito grande, ele machucou outras partes do corpo. Então, não é o ideal esse paciente entrar e já operar o joelho com a placa e parafuso, por exemplo, ou colocar uma haste. Por quê? O risco desse paciente intraoperatório é muito grande, de infecção, enfim. O que é feito, então, com esse paciente? Normalmente, esse paciente ele dá entrada no pronto-socorro, e aí é colocado esse tipo de fixação temporária, que é o fixador externo linear, a fim de que o paciente melhore as outras condições, ou seja, vai diminuir o edema, ele vai tratar a ferida da pele. E aí, enquanto as outras condições são tratadas, a fratura ela está temporariamente, né, provisoriamente estabelecida ali, sendo controlada para que não aconteçam muitos movimentos articulares. Quando os tecidos melhorarem, esse paciente vai para o centro cirúrgico com uma condição melhor de tratamento, ou seja, com menos risco de infecção, tá? Então, vocês vão encontrar muito paciente com fixador externo linear, principalmente na enfermaria. O que é importante a gente entender, né?
Aqui o paciente está com uma fratura de platô tibial. Se a gente for observar, ó, tá vendo que em cima, exatamente em cima do joelho, é onde acontece a união aqui, né, das estruturas do fixador linear, que é o que a gente chama de delta. Se o delta, né, ou a parte aqui de união dos fixadores estão bem acima da fratura, o que a gente entende? Essa articulação, ela de forma alguma pode ser movimentada. Em contrapartida, o que está livre pode e deve ser movimentado. O que está livre aqui? O tornozelo do paciente está livre e o quadril do paciente também está livre. Então, é possível você estabilizar o membro do paciente em extensão para não dobrar o joelho e mobilizar esse indivíduo. Não tem problema nenhum e isso deve ser feito, tá? Então, aqui tem um vídeo, ó. Vocês vão visualizar o fisioterapeuta fazendo exatamente isso. Viram? Não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Mas o fisio estava falando, relaxa bem a perna, não dobre o seu joelho, fica tranquilo e tudo mais. Para que o paciente não tente compensar ali na articulação do joelho, tá? Mas apesar de muito feio visualmente, né? Às vezes vocês vão encontrar pacientes com feridas abertas mesmo, de fraturas que foram expostas. A gente pode e deve pensar nas outras articulações e mobilizar sem restrição, tá? Aqui o tornozelo também do paciente também foi mobilizado posteriormente, tá? Tudo bem? Aí aqui, quando a gente pensa em descarga de peso, pessoal, não sei se vocês... É que assim, eu realmente não sei o que poderia cair sobre isso para vocês se prepararem em relação a isso, mas, de novo, como eu falei anteriormente, no trauma, tudo depende de como o paciente foi tratado cirurgicamente. A gente tem material de síntese que o paciente pode operar e já colocar o pé no chão, pode colocar carga, pode deambular, pisando, que não tem problema nenhum. E a gente tem material de síntese que o paciente, de forma alguma, pode colocar o pé no chão. Anotem aí para vocês terem essas informações. Quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica, que o paciente colocou placa e parafuso, principalmente placa reta e parafuso, essa cirurgia não pode receber descarga de peso. Não pode receber carga de forma alguma. Durante 8, 12 semanas, o paciente não pode pôr o pé no chão. Para todos os outros tipos de materiais de síntese, então, haste intramedular, que mais? Às vezes, Field Kitchener, né, que faz lá as bandas de compressão. Esse tipo de material, DHS, prótese total de quadril, de joelho, prótese parcial de quadril, todos esses recursos de síntese, de osteossíntese, eles podem receber descarga de peso de forma precoce, tá? Tudo vai depender do quê? Como que o seu paciente está de cognitivo, né? Se ele entende o que você está solicitando, se ele tem força muscular para fazer o movimento, se ele tem capacidade hemodinâmica de ficar em pé e se movimentar, mas pensando na cirurgia e no material de síntese, são materiais seguros, tá? Esse daqui é um outro exemplo muito bom para vocês tentarem entender isso. Esse meu paciente aqui é um paciente de politrauma, tá? Então, ele fraturou as duas pernas, ele fraturou o fêmur dos dois lados, fraturou tíbia, enfim. Olha como ele está sentado na maca. Eu tinha que fazer descarga de peso com esse paciente, porque ele tinha uma indicação de, nos próximos dias, começar a deambular. Veja bem, do lado direito dele, ele tem uma placa e parafuso no membro inferior direito, no fêmur. Placa e parafuso, não pode pôr o pé no chão, não pode pôr carga durante 8, 12 semanas. Nesse lado aqui, ó, do lado esquerdo, ele tinha uma haste intramedular na tíbia. Haste intramedular, vocês lembram da haste? Aquele ferro que vai dentro da medula do osso, ferro contínuo, né? Fixado por dois parafusos, dois em cima, dois embaixo. A haste, ela é um material de síntese padrão ouro. É o mais seguro para a gente colocar o paciente em pé deambular. Ou seja, eu estou diante de um paciente que pode pisar com uma perna,
mas ele não pode pisar com a outra. Então, o que eu comecei a fazer com ele aqui, ó? Ele tá segurando na maca com as duas mãos, né? E com a perna fixa aqui na escadinha. A outra perna que não pode receber carga tá livre, não tá apoiada na escada. Eu comecei a pedir para ele de forma muito lenta para que ele jogasse um pouco de peso, né, com o joelho flexionado mesmo, e levantasse o tronco com os dois braços para ele entender o que é uma descarga parcial, né, pensando que no futuro ele ia deambular com o dispositivo auxiliar, tá? Então são estratégias que a gente tem que ter para conseguir fazer a descarga de peso de forma precoce. Quando eu fiz a minha prova do HC, tinha uma questão lá que era uma big pegadinha, que era assim, o paciente tinha uma fratura no membro contralateral, no membro inferior de um lado, e ele tinha uma fratura de membro superior também, sabe? E aí você tinha que dar descarga de peso para esse paciente. Como que faz? Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo de como eles colocam a fratura na questão, você tem que se atentar se esse paciente tem capacidade de ficar em pé ou não. Paciente que tem fratura de membro superior, pensando que é contralateral, se ele for usar um dispositivo auxiliar só, é contralateral a perna que foi fraturada, né? Então, se ele tem uma fratura no joelho do lado direito, e digamos assim que ele vai usar duas muletas ou uma só, ele vai ter que ter um apoio principalmente no membro inferior, no membro superior contralateral. Se ele tem uma fratura nesse membro, esse paciente ele não pode deambular. Você não pode dar carga na fratura do membro superior só para o cara conseguir andar de forma correta, pensando na carga do membro inferior. Se ele tem uma fratura de membro superior, ele vai deambular de cadeira até a consolidação, né, dessa condição para ser seguro a descarga de peso para o membro inferior posteriormente, tá? Então tem que tomar muito cuidado assim de como que eles caracterizam as regiões das fraturas, tá? Para você saber se pode colocar em pé ou não e qual é a forma que você vai fazer isso. Aqui é o vídeo, ó, ele fazendo força no membro superior e voltando, ó, apoiando. Não sei se vocês estão ouvindo minha voz aí no áudio, mas ele tá bem lentamente, né, fazendo força só de um lado, ó, a outra perna livre, trabalhando força de membro superior. Tamires, Pode falar. Se fosse um paciente que não tivesse essa força de membro superior, esse controle também de tronco, a estratégia seria continuar de cadeira de rodas ou tem outra? Nessa condição aqui desse paciente? Isso. Se ele não tivesse essa força de membro superior, entendeu? Para conseguir levantar. Não, aí é exatamente o que você falou. Ele tem que ter força no membro superior. Esse daqui não tem fratura de membro superior, né? Uhum. Mas ele vai ter que fazer descarga, ele vai ter que controlar muito a descarga de peso no membro superior. Porque ele não pode usar o membro inferior contralateral ali, que é o direito. Então, sim, se ele não tem força de membro superior, não tem controle de tronco, você tem que trabalhar primeiro isso, para depois ir evoluindo com um dispositivo mais seguro que for, por exemplo, andador. Por mais que o paciente seja jovem, se ele tem essa condição, ele vai andar primeiro de andador, depois de muleta, duas muletas axilares, ou axilares, né, que é mais segura que a canadense, depois uma muleta só, até você tirar do dispositivo. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. E aqui, pessoal, esse paciente aqui, eu quero que vocês visualizem esse vídeo para não esquecer. Esse paciente aqui é um paciente de prótese de quadril. Ele está deambulando no pós-operatório imediato, tá? Acho que no dia seguinte ou no mesmo dia, se não me engano. A perna operada é a perna direita, ó. Então ele joga o andador para frente, membro inferior direito para frente, termina de deambular. Tá? Então, lembrem-se que é seguro. Se o paciente tem uma ATQ e a ATQ não teve intercorrência na cirurgia, é seguro deambular com esse paciente no pós-operatório imediato. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Tem uns 20 minutinhos ainda, né? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar nas fraturas de quadril, propriamente dito, tá? Eu peguei, de novo, da minha aula do trauma para responder as questões que estão aqui, tá? A gente vai discutir rapidamente, porque não dá tempo de entrar mais a fundo, mas eu me coloco à disposição para conversar com vocês depois, o que vocês precisarem, tá? Se ficar alguma dúvida, ou se vocês quiserem ouvir mais sobre algum dispositivo auxiliar, ou sobre algum material de osteossíntese, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, pode me procurar, tá?
Então, quando a gente fala de fratura de quadril, a gente tem uma incidência, todos vocês devem saber, né? Muito grande. É muito comum um paciente com fratura de quadril. Dessas fraturas de quadril, a gente separa em 2 tipos de fratura de quadril. A gente tem fratura intra-articular e fratura extra-articular de quadril, que a gente vai ver a parte anatômica um pouquinho mais para frente. De modo geral, pessoal, acontece muito mais em mulheres do que em homens, uma proporção aí de 4:1, com uma idade média de 80 anos. Normalmente é queda de própria altura. Então, na queda de própria altura, a gente tem 2 situações. Ou o osso já está tão fragilizado que a paciente quebra o osso e depois cai, ou ele cai decorrente a um desequilíbrio, decorrente a alguma outra doença de base, e ele bate o trocânter maior no chão. Quando bate o trocânter maior no chão, a gente tem uma fratura que é a fratura intertrocantérica, que acontece quando ele tem esse tipo de mecanismo de lesão, tá? Normalmente, esses indivíduos, eles têm muitas comorbidades associadas, né? Doenças de base, como hipertensão, às vezes doenças que alteram o cognitivo desse indivíduo, então doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer. Então, está muito associado a essas condições de alteração do equilíbrio, alteração da condição de marcha nessa população, tá? Então, aqui, pessoal, essa daqui é uma imagem do Netter, só para vocês entenderem o que é uma fratura intra-articular, porque isso está descrito ali na questão que a gente vai discutir. O que é uma fratura intra-articular e o que é uma fratura extra-articular? Quando vocês estão visualizando aqui essa imagem do fêmur, a gente está vendo 2 traçados de linha, a linha verde e a linha vermelha. Tudo que acontece acima desse tracejado aqui, desse pontilhado de vermelho para cima, acontece dentro da articulação. Por quê? Exatamente onde está traçado aqui esse pontilhado vermelho, tanto na região anterior quanto na região posterior, é onde está inserida a cápsula articular do quadril. Então, tudo que acontece dentro da cápsula, ou seja, acima dos trocânteres, né, do colo para cima, é uma fratura intra-articular de quadril. Tudo que acontece da linha verde para baixo, né, então dos trocânteres para baixo, fora do colo, é uma fratura extra-articular de quadril. Tudo bem? Tem diferença fratura intra e fratura extra? Tem muita diferença mesmo. Intra-articular é muito mais grave do que extra-articular. Intra-articular tem um prognóstico muito mais ruim do que extra-articular, tá? E a gente vai discutir um pouco disso mais para frente. A grande diferença, pessoal, de modo geral, está exatamente na condição anatômica vascular dessa região. Então, ao redor do colo do fêmur, né, a gente tem as artérias circunflexas, a medial e a lateral, que é essa vermelhinha que vocês estão visualizando aqui, ó. Tá vendo? Ela abraça o colo do fêmur, né? Se vocês olharem nessas imagens, nessa primeira imagem aqui, ó, dá para ver direitinho, né, que ela adentra ali o osso cortical, né? Tanto na região do colo mais superior, quanto na região do colo mais inferiormente. Essa estrutura vascular, ela leva suprimento sanguíneo para toda a região do colo e da cabeça do fêmur. O que significa isso? Se você tem uma fratura aqui, se você rompe essa artéria, do espaço que você rompeu para cima, você não vai ter nutriente chegando para nutrir essa cabeça do fêmur. Ou seja, essa cabeça ela vai necrosar. Por isso que o prognóstico do paciente com fratura de colo, que tem uma lesão da artéria circunflexa, é um prognóstico ruim, porque a chance de necrose da cabeça é muito grande, tá? Tudo que acontece extra-articular, então para baixo aqui dos trocânteres, a gente não tem esse comprometimento severo da artéria circunflexa. Então a cabeça do fêmur, ela está íntegra e está sendo nutrida normalmente, de forma fisiológica, tranquilo. Para baixo, se você fratura daqui para baixo, você não consegue interromper esse fluxo sanguíneo. Então, o prognóstico, pensando na condição da fratura, é muito melhor se você fratura do trocânter para baixo do que do trocânter para cima, tá? Aqui, pessoal, eu separei só para vocês terem também, que eu acho importante, as estruturas, né? Como as diferentes formas de representação estrutural da articulação do quadril. Então, a gente tem o ângulo de inclinação, que é o que denomina uma coxa vara ou uma coxa valga. Eu vou deixar para vocês esse slide. Aqui está sempre primeiro o padrão de normalidade, que é 125 graus.
Aí a gente tem uma coxa vara, que imaginem que isso daqui é a diáfise do fêmur, a cabeça do fêmur e o colo, tá? Uma coxa vara é quando você diminui, né, o ângulo. Então você aproxima muito mais o colo da diáfise. Essa condição faz com que o paciente tenha uma coxa vara. A coxa vara, ela pode mudar a orientação do joelho. O paciente que tem uma coxa muito vara, ele normalmente tem um joelho valgo, estruturalmente, genovalgo, tá? Uma coxa valga é quando você aumenta o grau. Então, um quadril que é para ser assim, né? Um fêmur que é para ser assim, quando você coloca a cabeça do fêmur mais para cima, você está aumentando esse grau. Quando você aumenta esse grau, lembrando que o eixo, né, a perpendicular seria bem aqui no centro, então quando você aumenta esse ângulo, você tem uma coxa do tipo valga, tá? Que também pode mudar a posição do joelho para um joelho varo. Aí a gente tem, isso daqui a gente está olhando antero-posterior, qual o posicionamento do colo em relação ao corpo do fêmur, certo? Que é esse posicionamento aqui, né, mais ou menos. E a gente tem, se a gente for olhar de forma axial, a gente tem o movimento alterado do fêmur, que pode ser uma anteversão exagerada, ou seja, a cabeça do fêmur está olhando para frente mais do que deveria, ou uma retroversão exagerada, que é quando a cabeça do fêmur ela olha para trás, para posterior, mais do que deveria. Aí tá aqui para vocês também o ângulo de anti-retroversão. O padrão de normalidade é de 15 graus. Se o paciente tem uma anteversão excessiva, ou seja, observem como a pontinha vermelha aqui do centro da cabeça do fêmur, né, tá mais adiantado, tá mais para frente. Olha o quanto de cabeça do fêmur tá para fora em relação a essa primeira imagem, né? Então o fêmur ele tá olhando mais para fora do que ele deveria. E uma retroversão, ele tá muito dentro do acetábulo, mais do que ele deveria, tá? E a gente também tem a angulação centro-borda, que é isso que vocês estão visualizando aqui, que é o quanto a gente tem a cobertura do acetábulo em relação ao fêmur, né? Mas uma cobertura muito grande, você pode ter um impacto. Lembra que a gente conversou sobre impacto do tipo pincer? Pode ser que o paciente tenha uma cobertura acetabular muito aumentada em relação ao fêmur. Então, está cobrindo muito a cabeça do fêmur. Ou pode ser que esse paciente tenha uma facilidade de luxar o quadril porque ele tem pouca cobertura, ou seja, o fêmur ele está mais para fora do acetábulo, né? Então, se vocês olharem aqui, ele tem uma cobertura muito pequena anteriormente, então ele é suscetível à luxação, tá? Então, são condições articulares estruturais que é importante vocês terem em mente também, até para avaliar uma radiografia, ver se está tudo dentro do normal e tudo mais, tá? E aí, quando a gente ainda pensa, né, na parte estrutural desse osso, pensando na facilidade de uma fratura ou não, existe uma característica muito importante dentro do colo do fêmur que está relacionado à formação das trabéculas. Quando a gente observa as trabéculas do colo, a gente tem dois sistemas diferentes de trabécula, de osso trabeculado. Lembra que o osso trabeculado, ele é forte, ele é resistente, ele é rico em colágeno e água, então ele é forte para como eu posso dizer? Para sustentar as cargas e não deformar, mas não quebrar, tá? Então é importante a gente ter osso trabeculado em regiões que sofrem grandes cargas. No colo do fêmur, a gente tem duas regiões de osso trabeculado. Essa região número 1, que é o sistema principal de tração, e o osso trabeculado aqui no tipo 2, que é o principal de compressão. Eu vou dar até um zoom aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia real, tá, pessoal? Então, o que vocês estão observando aqui? Uma radiolucidez, né? Vocês conseguem ver que tá mais branco aqui esse arco onde eu tô passando aqui a setinha. Esse é o sistema 1 de osso trabeculado do colo do fêmur. E aqui o sistema 2 também, ó. Bem radiolúcido, né? Vocês conseguem visualizar que lá dentro do osso a gente tem um osso trabeculado forte. O que vocês conseguem visualizar de diferente, né? Observem o centro do colo do fêmur. A gente tem uma região radiopaca, uma região que não tem osso trabeculado, tá muito preto. O que significa isso? Pouca densidade óssea. Então, essa região é uma região fragilizada do colo do fêmur. Essa região fragilizada, pessoal, ela tem um nome, ela ganha o nome de triângulo de Ward. Tá? Tem até esse esqueminha aqui, ó, vocês estão vendo o W lá dentro, que é bem a região do triângulo de Ward,
que é uma região do colo do fêmur que não é suscetível à carga, então ela não forma osso trabeculado. É uma região muito suscetível ao trauma, porque o osso ali ele é menos denso, ele é mais fragilizado, tá? Por isso que a gente tem tanta fratura de colo de fêmur intraarticular, porque é uma região fragilizada. Com os anos a gente desenvolve, não é doença, né? São condições normais do envelhecimento que diminuem a densidade óssea, e aí você já tem uma região que é fragilizada, uma diminuição natural de densidade óssea, essa região ela fica mais fragilizada ainda ao trauma. Então, por isso que muitas das fraturas no idoso, elas acontecem intraarticular no quadril, são as fraturas de colo por conta do triângulo de Ward, tá? Trouxe para vocês as classificações de fratura de colo, que eu acho bem relevante para vocês terem em mente, tá? Classificação de Powell, que está de acordo com a angulação, então você faz um risco no topo da cabeça do fêmur e um risco no traço de fratura, e fecha o ângulo aqui na região lateral. Esse ângulo aqui é o que dita o tipo de trauma, tá? Então, tipo 1 até 30 graus, tipo 2 até 50 graus, tipo 3 até 70 graus. Essa outra classificação é a classificação, para mim, mais importante, que é a classificação de Gardner. Assim como o Schatzker, pessoal, essa classificação, ela é extremamente solicitada. Então, se for para fixar uma, fixa essa daqui, tá? A classificação de Gardner, ela vai de 1 a 4. Então, a gente tem uma fratura do tipo 1 incompleta e impactada. Na Gardner do tipo 2, a gente tem uma fratura completa. O que é uma fratura completa? As duas corticais foram atingidas. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que essa cortical aqui, ó, ela tá íntegra. Nessa imagem aqui, ó, essa cortical e essa cortical, a fratura foi completa. Tá comprometida, as duas corticais, tá? Mas, na fratura de Gardner do tipo 2, a gente não observa desvios. Então, tá completa, mas não foi deslocado o foco da fratura. Na Gardner do tipo 3, a gente tem uma fratura completa com desvio parcial, ou seja, além da fratura ser completa, você tem um deslocamento. Por que o deslocamento é muito ruim? Quem é que está aqui mesmo? Qual é o vaso importante que está nessa região? A artéria circunflexa lateral e posterior. Ou seja, se você desloca o fragmento, você rompe a artéria. A chance de romper a artéria é muito maior. Então, a fratura fica muito mais grave, tá? E Gardner do tipo 4, você tem uma fratura completa com uma separação, um gap importante entre esses fragmentos, tá? Um desvio total. As fraturas mais graves de Gardner é 3 e 4, de novo, pessoal, por conta da artéria circunflexa, que normalmente é lesionada nessas condições de fratura, tá? Então, agora a gente vai ler a questão. Ó, as fraturas do terço superior do fêmur são as que mais frequentemente se produzem em idade avançada, uma vez que ocorrem uma série de condicionantes, tais como as alterações de visão, equilíbrio, problemas de marcha, de coordenação e a diminuição da força muscular. As fraturas extracapsulares, que podem ser peritrocantéricas, ou seja, ao redor do trocânter, pode ser na cervical, que é ali abaixo do trocânter, e subtrocantérica, que também é abaixo do trocânter, apresentam grande vantagem sobre as fraturas intracapsulares. Isso é exatamente o que a gente discutiu, pessoal. Fratura intracapsular é muito mais grave que fratura extracapsular. Então, as fraturas que acontecem na região abaixo dos trocânteres, elas têm muita vantagem em relação às fraturas que acontecem no colo. Por que se dá essa vantagem? Pela vascularização da cabeça femoral, que favorece a reconstrução óssea. B, pela não vascularização da cabeça femoral, que favorece a reconstrução óssea. C, pela vascularização da cabeça femoral, que não favorece a reconstrução óssea. A, né? Pensa que a preservação é exatamente necessária para que você mantenha os nutrientes indo ali fazendo a condição de reparo da estrutura óssea, tá? Então, acho que é isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que a gente tem mais uma questão. Tudo bem, então. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente vai discutir também rapidamente, que até está dentro do meu horário, sobre o tratamento, né? Então, a gente tem dois tipos de tratamento, com tratamento conservador, que é uma condição
que normalmente o tratamento conservador é quando o paciente tem a parte hemodinâmica muito ruim, tá? Então, esse paciente, ele tá com alguma doença cardiorrespiratória muito grave, ou ele teve um pneumotórax no trauma, ele não tá bem hemodinamicamente para operar. Por mais que a fratura dele seja muito grave, esse paciente ele não pode operar, porque hemodinamicamente ele não está estável. O paciente que não está estável hemodinamicamente, a chance de morrer no centro cirúrgico é muito grande. Então, a última coisa que eles vão pensar em reparar é a parte osteomuscular. Então, vai deixando para depois. Por quê? Se você deixa o osso para depois, o paciente não vai ter grandes riscos de vida. Pode ter uma deformidade, pode ter um comprometimento de marcha definitivo, enfim. Mas é muito melhor ele estar vivo com essa condição do que e tentar consertar isso e o paciente falecer ali no centro cirúrgico. Então, o tratamento conservador, ele é normalmente indicado para pacientes que estão hemodinamicamente mal ou pacientes que têm aquela fratura do Gardner do tipo 1, que é uma fratura incompleta, que é essa aqui, ó. Fratura incompleta e sem desvio. Se a artéria está preservada, a gente pode tentar um tratamento conservador, tá? E o cirúrgico acontece para todos os outros Gardens. Normalmente, vocês vão encontrar assim, ó. Essa figura A é uma fratura Gardner do tipo 1, ou seja, uma fratura incompleta e sem desvio. O que pode ser feito de cirurgia? 2 parafusos in situ. Do jeito que abriu, o médico coloca o parafuso e estabiliza a fratura, tá? Gardner do tipo 2, quando você tem um certo desvio ali, a fratura incompleta ainda. Se não tem comprometimento arterial, o paciente pode estar com esse tipo de placa e parafuso aqui, que é uma DHS. Pessoal, a DHS, que é esse material de síntese aqui, ó, essa é a única placa e parafuso. O trauma, ele é muito complexo, assim, até é chato ficar falando isso, porque sempre, tudo depende, sabe? Como eu falei várias vezes aqui hoje já para vocês, tudo depende do material de síntese. Eu falei para vocês que o que não pode dar carga? Placa e parafuso. Só que essa placa e parafuso pode dar carga. É a única que pode dar carga, tá? Ela chama DHS e o D é de dynamic. Então é um parafuso dinâmico. Ele resiste à carga. Para Gardner do tipo 3, a gente tem aqui, ó, a haste cefalomedular. E para Gardner do tipo 4, que são as condições mais severas, né? Se rompeu a artéria, o paciente tem que sofrer uma artroplastia total de quadril. Por quê? A cabeça do fêmur vai necrosar, então a cabeça tem que ser retirada, tá? Para o tratamento conservador, pessoal, a gente tem o esquema de tração esquelética, né? Então, você posiciona o paciente lá na enfermaria, passa um fio de Kirchner ou um fio de Steinmann, que é um fiozinho de material de síntese na tíbia, coloca uma carga aqui que corresponde a 10% do peso corporal do paciente. Essa carga aqui nessa tração está puxando o membro do paciente, né? Fazendo uma tração mesmo. Qual que é a intenção aqui? É você reduzir a fratura. Então, é uma fratura que bagunçou muito, ficou muito mexida, muito impactada. Você tenta puxar para tirar esse osso da impactação, tá? E aí pode ser feito isso através do mecanismo de tração musculoesquelética, um tratamento conservador, tá? Um outro tratamento conservador para fratura de quadril é muito raro, você não vai mais engessar o paciente. Imagina engessar um quadril, o tronco, não se engessa, tá? Mas tratamento conservador rege aí as talas gessadas também, tá bom? Pessoal, essa daqui é uma revisão sistemática com meta-análise que eu gosto muito de mostrar, porque a gente vai ver muito tração nos hospitais, pacientes sendo tratados com tração, mas quando a gente pensa em evidência, a gente não tem evidência de nenhum tipo de benefício da tração musculoesquelética para o paciente. Ou seja, a proposta da tração é você reduzir a fratura, né? Posicionar melhor anatomicamente os fragmentos. Não tem evidência científica de que a tração musculoesquelética oferece esse benefício para o paciente. Mesmo assim, a tração ela é muito feita na enfermaria, vocês vão encontrar bastante no hospital, tá? Quando a gente pensa nos tratamentos cirúrgicos, eu até separei aqui para vocês visualizarem. A gente tem a DHS, que é essa primeira placa e parafuso aqui, que é o que eu falei para vocês, ó, o D é de dynamic, então é uma placa dinâmica que pode ser colocado carga nela. A gente tem as hastes cefalomedular e a haste longa, tá? Que são opções aí de material cirúrgico para tratamento.
todos esses materiais que vocês estão visualizando nesse slide, eles são seguros para fazer descarga de peso, tá? Descarga de peso imediata, de acordo com a condição do paciente, né? Normalmente com dispositivo auxiliar, mas pode fazer descarga que o material de síntese ele é seguro. E aí, para Garden do tipo 4 ou 3, né, quando você tem o comprometimento da artéria circunflexa, o paciente ele vai ter que evoluir para uma prótese de quadril, que pode ser uma prótese parcial. A prótese parcial a gente tem a substituição só do fêmur, o acetábulo é o acetábulo do paciente, tá? Essa prótese se chama Thompson ou Big Head, que é uma prótese que tem uma cabeça do fêmur bem grandona, mas não substitui o acetábulo. Ou a prótese total, que é essa que vocês estão visualizando aqui, que você tem a substituição de toda a articulação, tanto da parte femoral quanto da condição ali da parte do acetábulo, tá? Então essa é uma ATQ, a artroplastia total de quadril. Se fosse só a cabeça do fêmur, seria uma artroplastia parcial de quadril, tá? Esse daqui, pessoal, é um estudo da Lancet, que eu acho ele fantástico. Ele é um pouquinho antigo já, ele é tem 13 anos, ele é de 2007. Mas observem o título, né? Ele traz a artroplastia total de quadril como a cirurgia do século. Ou seja, é uma cirurgia que oferece muitos benefícios para o paciente. Quando a gente pensa em todas as cirurgias ortopédicas, a gente tem hoje a artroplastia total de quadril como a melhor cirurgia ortopédica, a que oferece para o paciente melhor condição funcional, de dor. É uma cirurgia, assim, que oferece realmente muita capacidade funcional para esse indivíduo e muita melhora da condição de dor. Então, assim, pensando em que ela é feita há muito tempo, ela já evoluiu bastante e hoje a gente tem excelentes resultados com esse tipo de cirurgia, tá? Não vou discutir isso a fundo, porque não faz muito sentido, só para a gente discutir a próxima questão, mas trouxe esse outro artigo que também é uma revisão sistemática da Cochrane. Ou ficar lá em repouso, com tratamento cirúrgico, placa parafuso, haste, o que quer que seja, de modo geral, pessoal, o tratamento operatório, o tratamento cirúrgico, ele é mais benéfico do que o tratamento conservador para esses pacientes, tá? Principalmente se o paciente é muito idoso, porque o tratamento conservador requer que o paciente fique muito tempo acamado. E a gente sabe que muito tempo de imobilismo pode oferecer muitas condições maléficas para esse paciente. Então, o tratamento operatório para uma fratura de quadril, ele é sempre mais benéfico, e eu coloquei aqui os tópicos depois para vocês lerem, tá? Mais benéfico do que o tratamento do tipo conservador, tá? Eu acho que essa daqui é a última questão. Então, tratamento fisioterápico das fraturas de membros inferiores, trabalhadas de forma cirúrgica. Olha como a questão já vem trazendo aquilo que a gente vem conversando, né? Dependerá do método pelo qual se optou. O tipo de material de osteossíntese, artroplastias parciais ou totais, ou hastes endomedulares. Nas artroplastias parciais, ou seja, pessoal, substituição somente da cabeça do fêmur, tá? O objetivo do tratamento fisioterápico na chamada fase de pós-operatório imediato, POI, será... Aí vem as alternativas de resposta. Então, só para a gente contextualizar a questão. Ele está questionando aqui o que a gente vai fazer com o paciente com uma APQ, né, uma artroplastia parcial de quadril, num pós-operatório imediato. O paciente operou hoje, então você vai atender ele hoje ou no máximo amanhã. Um POI é até 2 dias de pós-operatório, tá? Então, devolver ao paciente a capacidade funcional que tinha antes do traumatismo. Se a gente for olhar, isso é um objetivo muito bom, né? Devolver ao paciente a capacidade funcional que ele tinha antes do traumatismo. Claro, a gente quer devolver a capacidade funcional desse indivíduo. Você vai fazer isso no pós-operatório imediato? Então, você está falando para mim que você vai treinar a capacidade funcional dele nas atividades de vida diária, agachar, subir, descer escada, deambular, trotar. Você vai fazer isso com o paciente no pós-operatório imediato? Não vai. Então, tomem cuidado com o objetivo mediante a fase que esse paciente está, tá? Então, B. Ganhar ADM através da mobilização ativa assistida e alongamentos. Eu não sei
se quem escreveu essa questão tem o mesmo pensamento que o meu, mas alongamento não ganha ADM, tá? Alongamento ganha comprimento muscular, não é ganhar amplitude de movimento, é comprimento muscular. E se vocês pararem para pensar, no pós-operatório imediato de uma APQ, o paciente ele não tem a articulação fisiológica, né? A cabeça do fêmur não é um osso mais. Então, ele não tem restrição articular para não ter ADM. Então, não é muito benéfico você ganhar ADM de uma prótese, porque a prótese não vai gerar uma condição que restrinja essa articulação a não ter amplitude de movimento. Então, a B tá erradíssima. Nossa, que susto. Aí a C. Reduzir o edema e aumentar o arco articular. Reduzir o edema é uma boa conduta, né? Pensando no pós-operatório imediato. Mas, de novo, aumentar o arco articular, não sei. Porque é uma articulação que não é mais estruturalmente óssea. Então, a gente pode pensar nisso se o paciente apresentar condições, né, de diminuição de ADM. Mas nesse momento não é interessante você ficar forçando uma coisa que nem tem mais, né? Você não tem mais cápsula articular para diminuir dor e tirar restrição. Você não tem mais osso com osso ali para tentando ganhar ADM. Você tem duas estruturas, né? No caso aqui, uma estrutura que não é fisiológica, que não vai ter restrição de movimento, tá? E a opção D, reduzir o edema, né? E prevenir os efeitos secundários da imobilização. Essa opção é perfeita, porque a gente está falando de um idoso que vai ficar acamado um tempão, e a gente está pensando em coisas que são efetivas para este momento do pós-operatório desse paciente, que é o quê? Ele está acamado e sem previsão de alta, ou com previsão de alta, mas ele vai ficar muito tempo acamado em casa. Então, o que a gente tem que evitar neste momento? Úlcera de pressão, né, as escaras de pressão. Então, a gente pode ensinar esse paciente a forma correta de se manter deitado, de mudar de posição durante o dia e reduzir o edema com drenagem linfática manual, usando bursts de eletroterapia, enfim. É muito mais eficiente do que tudo que tá aí acima, tá? Tudo bem, pessoal? Eu coloquei aqui do ladinho, né, para vocês verem também, né, diferentes nomenclaturas. Aqui tá escrito hastes endomedulares na questão. É a mesma coisa que haste intramedular, tá? A gente tem mais essa questão aqui, acho que essa é a última. Ó, paciente do sexo feminino, 70 anos, é internada para a realização de uma artroplastia total do quadril direito. Até que agora, tá? Artroplastia total, vai substituir o acetábulo e o fêmur. Apresentando queixa de dor e impotência funcional com diagnóstico médico de osteoartrite do quadril direito. Pessoal, a principal condição patológica que leva o paciente a colocar uma artroplastia total de quadril é a osteoartrite, tá? Na avaliação pré-operatória, o fisioterapeuta identifica sinal de Trendelenburg positivo à direita. Considerando que o sinal de Trendelenburg avalia a estabilidade do quadril e capacidade dos músculos abdutores de estabilizar a pelve sobre o fêmur, este sinal é pesquisado da seguinte forma. Na verdade, você vê que é uma questão... acho que tá chovendo aqui. É uma questão bem grande, né? Só que ele só quer que você explique como que é feito o teste. A gente discutiu sobre o teste até na aula anterior, né? Que a gente tava, acho que na primeira aula, talvez, quando a gente discutiu lá os testes, a diferença, né, do Chad Cook para o Magui, que é a referência que vocês têm que utilizar. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? É solicitado que o paciente fique em pé, apoiado sobre o membro inferior direito. Se a pelve do lado oposto, lado sem apoio, subir, quando o paciente ficar apoiado apenas no lado comprometido, o teste ou o sinal de Trendelenburg é considerado positivo. Essa questão está errada, porque a pelve, ela não vai elevar, ela tem que cair, certo? É o drop pélvico que mostra que o teste é positivo. B. É solicitado que a paciente fique em pé, apoiada sobre o membro inferior direito, correto? Se a pelve do lado esquerdo, que é o lado contralateral, lado sem apoio, baixar, ou seja, ó, o drop aí, ó, a pelve caiu quando a paciente ficou apoiada, o teste ou o sinal de Trendelenburg é considerado positivo. Sim, essa é a questão correta. Se a gente for olhar, as outras fala que o paciente está com o membro inferior esquerdo apoiado, mas a gente está avaliando o membro inferior direito, que é o membro que o paciente vai operar,
tá? Então, aqui é uma questão só da descrição do teste mesmo, né? Que a gente já até havia conversado sobre esse teste anteriormente. Aí eu coloquei aqui só para vocês lembrarem da balança de Powell, né? Que é a capacidade do músculo abdutor e rotador lateral, mas principalmente desses músculos da setinha roxa aqui, ó, que são os músculos laterais aqui da articulação do quadril, sustentar uma carga bem elevada, que às vezes chega a ser 3 vezes maior que o peso corporal do indivíduo, tá? Então, esse músculo, apesar dele ter um comprimento pequeno, ele é muito forte, porque ele sustenta a pelve quando a gente está em apoio unipodal, tá? Então, aqui é a balança de Powell que justifica o teste de Trendelenburg que a gente discutiu na questão anterior, tá? Então, pessoal, é isso. Dúvidas? Nenhuma. Tudo bem aí? Acho que todo mundo... Beleza. Então é isso. Beleza. É isso, pessoal, da aula de trauma, tá? Eu separei todas as questões de trauma dessa vez, Luana. Aí só vai ficar faltando a gente discutir dor e dor lombar, que é outra parte das questões que a gente não conseguiu discutir ainda, tá? Então, na próxima aula vai ser isso, dor e dor lombar, tá? Pessoal, é isso. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Imagina, eu que agradeço. Bom final de semana aí para vocês. E a gente se vê na próxima semana, então.